Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Pai, essa é a tua palavra, Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, de corações abertos, para receber aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, Jesus. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, que não venha ser eu, mas o Espírito Santo do Senhor, Pai, levando essa palavra, que realmente ela não venha voltar vazia, Pai, que algo venha mudar dentro dos nossos corações nessa noite. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, como vocês perceberam aqui, né, eu li essa passagem aqui em Mateus 4, que fala sobre o episódio quando Jesus estava caminhando e ele chamou os discípulos dele, né? Os discípulos de Jesus que ficaram muito conhecidos e foram grandes homens no Senhor. Mas antes disso, da gente seguir na palavra, eu queria trazer um contexto do que acontecia naquela época com o povo de Israel. As crianças, né, assim que elas aprendiam a ler naquela época, elas eram expostas à Torá. A Torá era a lei de Deus, era a lei de Moisés. E as crianças, assim que elas aprendiam a ler, elas estudavam pela manhã, todos os dias, diariamente. E na parte da tarde elas iam aprender a profissão do pai. E até os 12 anos de idade, 12, 13 anos, elas estudavam. Porque chegavam nesse período de 12 anos, elas passavam por uma avaliação. E essa avaliação eram os mestres da época, os rabinos. Eles avaliavam as crianças, e as crianças que eles achavam que estavam bem, que sabiam muito a lei de Deus, eles escolhiam para ser os seus discípulos, né? E ser escolhido naquela época para uma criança era o sonho delas. Desde crianças os pais colocavam na cabeça das crianças para ela estudar, para ela ser escolhida, né? E eu fico imaginando aquelas crianças estudando, e aí chegavam aos 12 anos, umas eram escolhidas e outras não eram, né? E as que não eram escolhidas, elas tinham que seguir a profissão do pai, porque é o que elas aprendiam à tarde, né? E se nós pararmos para analisar aqui, os discípulos, nenhum dos discípulos de Jesus foram escolhidos aos 12 anos, né? Eles seguiram a profissão do pai. Principalmente esses aqui que eu falei para os irmãos aqui agora, que nós acabamos de ler. Imagina, né? A criança estudou, deu tudo de si, e quando chegava aos 12 anos, aquela expectativa, e aí não foi escolhida. Mas aí, depois de tantos anos, né? Jesus passando no mar, vendo eles trabalhar, e Jesus vai lá e escolhe eles, né? O mestre dos mestres. Eu fico imaginando a alegria daqueles homens em serem escolhidos por Jesus, né? E o que eu queria trazer para os irmãos hoje é que Jesus, ele não escolheu os mestres da lei. Ele não escolheu aqueles que sabiam tudo sobre a lei. Jesus escolheu os simples. Jesus escolheu aqueles que trabalhavam no mar. E muitas vezes hoje nós não respondemos esse chamado de Deus, né? Porque acreditamos que não somos dignos, que acreditamos que não estamos preparados. Mas é isso que eu quero trazer para os irmãos hoje. Que Jesus não está buscando muito conhecimento, mas Ele está buscando o seu coração, sabe? Ele está buscando algo simples, mas não simplista. Queria que vocês entendessem isso. E igual eu falei, né? Sobre chamado. Muitas vezes hoje em dia, né, a nossa geração, nós mais jovens assim, eu falo até por mim mesmo, chamado tem sido uma palavra que tem, como eu posso falar, ocupado muito, né, a mente dos jovens cristãos, das crianças.
Tudo para nós hoje é chamado. Qual é o meu chamado? O que Deus tem para mim? Deus está me chamando para quê? E fica aquele desespero, aquela coisa. Mas o que eu queria falar primeiro, e eu fui pesquisar, né, o que significava chamado na Bíblia. E existe uma diferença, né, entre chamado e vocação. E o que nós acabamos confundindo hoje é isso, é o chamado e a vocação. E existe uma regra na Bíblia, né, que os teólogos usam muito, que é a regra da primeira menção. Que quando você vai estudar certo assunto na Bíblia, você tem que buscar a primeira menção, porque a primeira vez que aquilo foi falado é o verdadeiro significado daquela palavra, né? E eu fui procurar, então, a primeira menção de chamado. E está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Que diz assim: E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E parece ser até engraçado, né? Porque essa parte aqui é quando Adão tinha acabado de pecar, comer da fruta, né? E Deus vinha todos os dias para conversar com ele. Deus descia todas as tardes para ter aquele momento com Adão, com Adão, né? E Deus chega e fala: Onde estás? Né? E chamou Deus ao homem. E está escrito isso ali. E o que eu consigo tirar disso e vendo, né, sobre esse assunto, é que Deus ele está nos chamando à simplicidade novamente. O primeiro chamado de Deus para nós, sabe? Ele está nos convidando para voltar ao jardim. E o que é esse jardim, né? Esse jardim é um chamado, igual o pastor estava falando, que é um chamado para uma vida de entrega, sabe? Uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum, sabe? É o lugar secreto que ele quer que nós estejamos ali, sabe? Aquele lugar onde a sós, aquele lugar 2 a 2. Então, quando você vai ver essa questão de chamado, é exatamente isso que Deus está nos chamando. Ele não está chamando você para ser um pastor, Ele não está chamando você para ser um evangelista, um cantor. Não, isso faz parte da vocação, que é algo que Deus te dá, um dom que Deus te dá, e aí você vai trabalhar naquilo. Mas o verdadeiro chamado que Deus tem para nós hoje é esse, de buscar Ele de todo o coração, todos os dias, sabe? E voltando, né, à parte dos discípulos, eles foram chamados por Deus. E o que eu acho mais interessante nisso é que eles responderam imediatamente, sabe? Eles não foram em casa se despedir da mãe, não foram vender as coisas que eles tinham. Eles responderam esse chamado. E o mais engraçado, né? Quando você vai olhar, igual Adão, ele tinha acabado de pecar, mas mesmo assim Deus chamou ele. E os discípulos, quando Jesus chamou eles, né? Eles não eram homens perfeitos. Eu fico imaginando. Eles eram aqueles caras que trabalhavam ali com a pesca. E, sabe, quando você vai analisar a Bíblia, você vê que Pedro era um cara inconstante. Você vai olhar João, era aquele cara que falou para Jesus: se o Senhor quiser, manda descer fogo sobre esse povo aqui. Então você para ver, eram homens que tinham suas falhas, como todos nós temos hoje. Eram homens que tinham que melhorar, que tinham que crescer, sabe? E eles se tornaram grandes homens. Você vê João, eu fico imaginando Jesus olhando João assim que chamou ele. Porque Jesus, ele não olha para o nosso agora, sabe? Ele já consegue enxergar a gente lá na frente. Imagina Jesus olhando João e já imaginando ele lá na ilha de Patmos, tendo a revelação de Apocalipse. Sabe, ele olhando Pedro e já vendo ele lá na frente pregando para aquela multidão e 3.000 pessoas se convertendo de uma vez. Então, o Jesus, ele já olha o nosso potencial lá dentro da gente, né? Mas igual eu falei, para que nós possamos alcançar isso, nós temos que responder esse chamado, que é ir para o lugar secreto, ir para o lugar de entrega, ir para o lugar de conhecer o coração de Jesus, sabe? E eu parando para analisar e refletir nisso, né? De como as pessoas hoje, elas têm medo, sabe? Elas têm medo de responder aquele chamado imediato de Jesus. E parando para refletir esses dias, né? Eu pensei, né, sobre como as pessoas têm medo de ir até Jesus como elas são, para que Ele possa tratar elas.
né? E se tornarem quem elas deveriam ser. E acabam muitas vezes paradas, né? Elas ficam paradas, ficam estagnadas, ficam no mesmo lugar, sabe? Não estão dispostas a ir um pouco mais fundo, igual diz na palavra para nós irmos mais fundo, sabe? E elas ficam ali paradas, né? Dizendo, eu não sou o que eu deveria ser em Jesus, eu não estou pronto, sabe? Eu preciso crescer mais. Mas o que elas não entendem é que o Evangelho é um caminho de crescimento, irmãos. O Evangelho é um caminho de crescimento. Você não aceita Jesus e no outro dia você já está lá em cima, sabe? Você não aceita Jesus e no outro dia você já está exercendo todos os dons espirituais, você já está ali fazendo várias coisas. Não é assim, sabe? O Evangelho é um caminho de crescimento, é degrau a degrau, passo a passo, sabe? Mas nós não devemos desistir. Nós temos que correr essa caminhada que nos é proposta todos os dias, igual Paulo diz. E assim como foi com os discípulos, né? Eles cresceram, igual eu falei um pouco antes. Eles traçaram esse caminho, né? Foram 3 anos com Jesus. E mesmo assim, no final, Pedro acabou negando Jesus, né? Mas depois ele se arrependeu. Mas para a gente trazer a memória, né? Que vai ter hora que a gente vai desanimar, vai ter hora que a gente vai dar um passo atrás, mas a gente não pode perder essa esperança, sabe? Nós temos que permanecer, essa é a palavra correta, permanecer e crescer com Ele, correndo nessa caminhada. E eu queria, irmãos, que vocês entendessem que quanto mais parado você ficar, consequentemente mais acomodado você também vai ficar. Isso é algo da vida do ser humano. Quanto mais parado você fica, mais acomodado você fica, mais você não quer sair do lugar, mais você está achando aquilo ali que você está vivendo bom, e vamos que vamos, deixa a vida me levar. Mas eu acredito de todo o meu coração que não é isso que Deus quer para nós. A palavra de Deus diz que Ele quer que nós vivamos uma vida abundante. E essa vida abundante é uma vida abundante com Ele, no relacionamento com Ele. Porque nós nascemos para ter um relacionamento com o Pai. Esse foi o projeto, igual eu disse lá no jardim. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus criou o homem para estar todos os dias ali com Ele. E nós devemos entender isso, sabe? Não fique, irmão, querendo ir a Jesus para servi-lo como você deveria ser, sabe? Vá como você é e durante o processo você irá se tornar quem você nasceu para ser. Ele vai te transformar, sabe? Não fique parado, dê passos de fé, sabe? A Bíblia nos convida a isso, a dar passos de fé todos os dias. Nada que você queira fazer por você mesmo, pelo seu braço, pela sua força, vai prosperar, sabe? Não é pelo seu conhecimento ou tanto que você é certo. Quem te capacita é o Espírito Santo. E essa capacitação vem dele. E para você ver como está tudo ligado, igual eu te falei, se você volta para o simples, se você vai para esse lugar de conhecimento de Deus, de querer se parecer mais com Ele, o Espírito Santo vai a cada dia mais se manifestar na sua vida. E com essa manifestação você vai crescer, você vai deixar o velho homem para trás, sabe? O pecado não vai mais te atrair. Você vai estar todos os dias ali, meu Deus, como, igual meu irmão domingo passado falou, meu Deus, aquela palavra dele. Você vai acordar todas as manhãs e falar, Deus, obrigado. Como eu sou grato por tudo que eu tenho hoje. E eu quero mais de Ti, eu quero crescer no Senhor, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe. E é para isso que Ele está nos convidando, essa vida de entrega, essa vida de comprometimento. E o Espírito Santo, Ele vai nos guiar a isso. A palavra de Deus diz que era para nós pedirmos o Espírito Santo, que Ele vai vir habitar em nós, que Ele vai vir nos transformar, que Ele vai nos guiar. Hoje nós vivemos, né, muitos pastores falam, que nós vivemos hoje o ministério do Espírito Santo. O próprio Deus que habita dentro de nós. O próprio Deus que nos capacita. Entende, irmão? E é isso, uma vida com Cristo, ela vai nos levar a sermos revolucionários, assim como os discípulos foram, sabe? Igual eu falei, você talvez olhe para si mesmo hoje e fala, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo, mas Jesus está olhando para você, Ele está apostando em você.
Ele está olhando para dentro de você, ele já está te olhando lá na frente. Ele fala: não, filho, vai lá, você consegue, eu quero te transformar, eu quero te tratar, eu quero você mais perto de mim. Porque cada um de nós, dentro de cada um de nós existe algo único, sabe? Deus não criou ninguém igual a ninguém, sabe? Existe algo único dentro de você. E se você não abrir seu coração, se você não buscar entender o que Deus tem para você, esse algo único que Ele preparou para você não vai se cumprir, entende? Então nós temos essa responsabilidade, igual o pastor falou aqui atrás, não viver uma vida desleixada, mas buscar a Ele, entende? E a cada dia Ele vai estar nos revelando, e nós vamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus todos os dias, sabe? O que eu queria colocar no coração dos irmãos é isso, sabe? Não fique com esse pensamento que você não consegue, que você não vai conseguir crescer, sabe? Você é filho de Deus, sabe? Ele quer te pegar nos braços, Ele quer te ensinar a verdade. Igual eu falei hoje, muitas vezes, muitas pessoas têm uma visão que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que vai te julgar, que vai te tacar pedras, mas não é assim, sabe? Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, quando eu pecava, eu me afastava mais de Deus, porque eu tinha medo que eu ia chegar na presença de Deus para orar, e aí Deus ia estar lá assim: eu vou te bater agora. Mas não é assim. Não é assim. Ele primeiro ele vem e nos abraça. Igual uma passagem que ilustra muito isso é o que aconteceu com aquela mulher que foi pegada em adultério. Sabe, os mestres da lei daquela época vieram para apedrejar ela, para cumprir a lei. E aí Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ela foi perdoada. E ele falou para ela: vai, não peques mais. Mas o vai, não peques mais, ele não falou para a multidão. Ele se virou para a mulher e tratou com ela ali. E eu queria que os irmãos entendessem que Jesus vai tratar os seus problemas. Jesus vai tratar o que você tem que parar de fazer, os seus pecados no secreto, sabe? Ali naquele lugar, Ele não vai te expor para a multidão. Ele não vai vir com uma chibata para te bater e falar: esse aqui pecou nisso aqui, ó, esse aqui está adulterando. Não é assim, irmãos. Jesus não veio para expor a sua vida, Ele veio para te amar e te fazer crescer. Amém? E Jesus, Ele, como posso falar? Ele, não falar que Ele precisa da gente, mas Ele quer fazer algo através de nós. Ele deixou essa responsabilidade para os discípulos. Igual eu falei, Ele escolheu os discípulos para que Ele mostrasse que Ele era o próprio Deus aqui na terra, e que os discípulos pudessem levar o que Ele falou aqui. E é isso que Ele quer para nós, sabe? Ele nos chama como discípulos, assim como Ele chamou, igual eu falei, Pedro, João, Tiago aqui, igual ali no texto. Ele está nos chamando para isso, para que nós possamos também levar o evangelho dele. Lá em Lucas 10, versículo 2, diz assim, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, Jesus, Ele quer você como um trabalhador. Ele quer você como um trabalhador, não fique parado. E eu falo isso para mim também, essa palavra é para mim. Nós não podemos ficar parados. Nós estamos vendo tudo que tem acontecido no mundo hoje. Jesus está tão próximo de voltar. Eu até brinco, né? Eu acho que eu nem vou casar, porque tá difícil, né? Tá difícil. Mas glória a Deus, é a nossa esperança que Jesus vem, nós vamos morar com Ele pela eternidade. Isso é maravilhoso. E igual eu falei aqui em Lucas 10, versículo 2, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu não sei se os irmãos já perceberam, quando você para conversar com alguém que não conhece a Deus ainda, ou que ela já conheceu a Deus, você senta para conversar com ela e sabe, começa a falar sobre coisas assim, aí começa a inserir algo sobre a palavra, a pessoa ela começa a se quebrantar. Não sei se vocês já perceberam isso, que a pessoa começa a se quebrantar e do nada ela já começa a chorar, porque existe, irmãos, um anseio dentro do coração do homem de ter Deus.
Tem um pastor que eu acompanho muito, que ele fala que existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem. As pessoas tentam preencher esse vazio com bebida, com drogas, com várias coisas que o mundo oferece, mas elas nunca vão conseguir, porque só Deus pode preencher esse vazio que existe no coração. Jesus, ele é irresistível, irmãos. Ele é irresistível, ele é apaixonante. Cada dia que você conhece mais a ele, mais você quer ficar mais perto dele. E vamos caminhar nisso, sabe? Eu queria entregar isso bem rápido, não queria ser demorado aqui. Igual eu falei que o que Jesus está nos convidando hoje é para isso. E não importa como sua idade, não importa como você esteja. Igual João, ele foi chamado, ele era novo. Pedro já era um cara mais velho. Jesus, ele não olhou para como eles estavam. Mateus era um cara que cobrava impostos. Ele era odiado. Naquela época, quem cobrava impostos era odiado pelo povo de Israel. Deus escolhe os improváveis para fazer algo diferente. Então, irmãos, talvez hoje você não esteja se sentindo digno, né, de ser chamado por Deus. Mas eu queria falar para você que Jesus não escolhe os melhores. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a seguir essa caminhada com Ele. E esses 3 pontos, né, que eu queria deixar focado no coração dos irmãos. O primeiro, né, que é o chamado de Deus para nós, que é para nós irmos para o jardim, para esse lugar de encontro, esse lugar secreto, esse lugar de oração, igual eu disse antes. Esse lugar onde nós vamos aprender com Ele. Esse lugar onde nós vamos deixar realmente o nosso velho homem para trás e viver essa nova vida com Cristo, ressurretos junto com Ele. O segundo ponto, né, já seguindo esse primeiro, é a transformação. Sabe, porque no início do Evangelho, a primeira coisa que Jesus pregava era arrependimento. Foi a primeira coisa que Jesus pregou. João veio antes falando arrependam-se. E Jesus veio logo atrás, arrependam-se. Sabe, porque o reino de Deus é chegado. E hoje o reino de Deus chegou. Nós estamos vivendo isso, né? Então nós devemos nos arrepender, deixar Deus nos transformar, deixar Deus nos tratar. E é algo que já está seguindo, né? 2 semanas atrás o pastor falou sobre isso, sobre o vaso ser transformado, ser moldado, ser provado. E é isso que Deus tem falado no meu coração, né? De nós buscarmos nos parecermos com Ele a cada dia. E o terceiro ponto, né, para complementar tudo isso que eu falei, é o envio, né? Ele não vai te transformar, Ele não vai te encher, te deixar transbordando para você ficar parado, né? Ele vai te encher, Ele vai te transbordar para que você possa ir. Mas eu não falo ir. Todo mundo acha que envio é você ir para a África, né? Você ir para a Rússia, para a China, para o Azerbaijão, lá, para esses países muçulmanos. Mas não é isso. O envio de Deus é na sua própria casa, é na sua escola, é no seu trabalho. Esse é o envio de Deus. Não tem como Deus te mandar para as nações se você não conseguiu ainda ganhar a sua casa, né? E eu falo isso para mim. Eu falo muito isso para mim porque nós passamos por essas dificuldades, mas eu creio na palavra do Senhor, que o Senhor diz que se tu creres, será salvo tu e tua casa. Então vamos começar na nossa casa, ser o exemplo na nossa casa, que, irmãos, vai ser algo natural. Jesus era natural, sabe? Ele não precisava forçar nada, as pessoas vinham a Ele, as pessoas vão vir até nós também, amém? E para finalizar, eu falei que ia ser rapidinho, né? Que aquelas palavras longas, né? Os irmãos já começam a olhar pro relógio, né? E como é a minha primeira vez, né? Tem que ser rapidinho. Lá no versículo 22, que diz assim, no capítulo 4, né? Fala assim: e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E o que eu queria, irmãos, que vocês focassem nessa palavra aqui, imediatamente. Eles foram imediatamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe?
Responda esse chamado de Deus imediatamente, lembrando realmente o que é o chamado de Deus para nós. Responda isso hoje para Ele. Se entregue a Ele de todo o seu coração. Saia da sua estabilidade, né? Igual ele fala aqui, ó. Imediatamente deixou o pai e o barco. O pai e o barco representa isso. Esse lugar onde você fica todos os dias. Esse lugar que você está estagnado ali. Sabe, irmãos? Vamos responder imediatamente esse chamado do Pai. Sair da segurança, sair do comodismo. Entenda que, igual eu falei, Deus não estava buscando os mestres da lei. Ele foi atrás de pescadores. Homens que não tinham muito valor para o povo de Israel naquela época. Ser mestre da lei naquela época era como você ser um governador hoje. Você ser um juiz. Entendeu? Era algo de alto escalão. E Deus não está buscando essas pessoas. Deus está buscando quem realmente quer ser mudado, quer ser transformado, quer ser usado por Ele. Amém? Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé, para nós fazermos uma oração. Se essa palavra tocou no seu coração, irmãos, eu queria que você ficasse pensando nela durante essa semana. Se você realmente tem vivido da forma que Deus quer que você viva. Sabe, às vezes você não está conseguindo viver uma vida constante com Ele. Eu já sofri muito com isso. E é difícil, irmãos, todos os dias vem um desânimo. Hoje mesmo de manhã eu acordei e eu não queria orar, mas mesmo assim eu falei, não, vamos orar, vamos buscar Deus. Meu prazer está nele, Ele é a melhor coisa que existe. Irmãos, eu queria que você analisasse isso, sabe, pense nisso. Se essa palavra tocou no seu coração, deixe Jesus te tratar, responda o chamado dele. Responda o chamado dele. Amém? Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, Pai, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deixou compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, nos leva de volta a esse lugar simples. Nos leva ao jardim, onde nós ouvimos a Tua voz todos os dias. Nos leva, Pai, nesse lugar onde possamos ouvir a Tua voz, aos Teus pés, Pai, onde nós vamos nos humilhar e sermos tratados pelo Senhor, para que possamos ser enviados pelo Senhor. Eu creio que é isso que o Senhor tem para nós. Eu creio que é isso que o Senhor tem para esses últimos dias. Dias onde o amor de muitos vai se esfriar, mas também onde o amor de muitos vai a cada dia crescer mais, Pai. Faça que esse amor cresça a cada dia mais. Que possamos ser sal e luz, Pai, nessa terra. Que essas palavras não venham ser apenas palavras ditas que vão embora, mas que venham ser palavras que entrem no nosso coração. Nos trata, nos transforma. Nos guia, Pai, para perto de Ti. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Não nos deixe só. Aleluia, Senhor, aleluia. Nos guia, Pai, pelas veredas da justiça. Precisamos de Ti, necessitamos do Senhor. Pai, que a cada dia possamos estar com o coração aberto, um coração contrito e quebrantado, assim como o salmista diz, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos também passar tudo que o Senhor tem nos passado, Pai. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém.